Olá, estamos no ar com o Direito e Cidadania e hoje nós vamos tratar de um tema que interessa a milhares de piauienses, sobretudo aos concurseiros, pessoas que dedicam tempo e recursos financeiros, passam num concurso público, mas nunca são chamados para assumir as suas vagas, se submetem a certames rigorosos, passam em todas as etapas, mas o que seria a garantia de um emprego, mesmo com previsão no edital, termina se transformando numa dor de cabeça, numa luta, numa batalha para ser chamado. Além do Dr. Jurandir Porto, que conduz esse programa junto comigo, excepcionalmente hoje, substituindo a jornalista Cíntia Lages, nós também temos o promotor de justiça, Raulino Neto. Muito obrigado pela sua presença, doutor. E nós temos o advogado, auditor governamental e professor de Direito Constitucional, doutor Nuno Bernardes. Muito obrigado, doutor. E a participação dos estudantes de Direito e de 2 advogados de 3 instituições de ensino, FATEP Sesvale e Nova Unesc, a quem eu já agradeço, que vão participar com perguntas, com questionamentos para o doutor Jurandir Porto e os nossos convidados, o promotor e o professor e advogado. Fique com a gente, concurso público e o direito à nomeação é o tema de hoje. Eu gostaria de saber do doutor Jurandir Porto se existe uma legislação que garanta ao aprovado num certame, num concurso público, ser chamado. O chamamento é obrigatório por conta do órgão público, do gestor que promoveu o concurso, doutor? Há algum amparo para os concurseiros aprovados? Boa noite. Bom, boa noite, Ari, boa noite, telespectadores, colegas estudantes e companheiros aqui de debate. Bom, o concurso público não pode ser banalizado e nem frustrante. É uma consequência do artigo 37 da Constituição Federal, que garante impessoalidade nos atos administrativos, que garante legalidade, etc. E vem nos incisos 2º e 3º o estabelecimento da necessidade de concurso público para investidura em cargos públicos. O que é que vem acontecendo há muito tempo? Os editais, ao manifestarem publicamente que a administração irá fazer um concurso, eles têm o dever de dizer quantas vagas tem disponíveis. O concurso tem validade 2 anos, prorrogável essa validade por igual tempo. Bem, ocorre que a necessidade de emprego é tamanha que se concorrem milhares de pessoas. E grande parte dessas pessoas vem estudando há muito tempo para concurso e já fez diversos concursos. Passa um grande número de pessoas. Aqueles classificados dentro do número de vagas são nomeados, ou se não são, têm o direito à nomeação nos cargos, porque há o aprovado e há o cargo vago, de modo que isso gera o dever para o Estado de nomeá-lo. Esse poder do Estado não é um poder discricionário, de modo que o Estado diga, bom, eu só nomeio se eu quiser. Eu tenho vaga, tenho aprovado, mas só nomeio se quiser. Não. Assim nós teríamos um administrador arbitrário, não é? Então ele tem a obrigação de nomear em havendo vagas. Mas fica um estoque imenso de pessoas aprovadas que não foram nomeadas. A questão é, essas pessoas, dentro do prazo de validade, em abrindo novas vagas, têm direito à nomeação? A decisão do Supremo entende
que há esse direito à nomeação. E esta é a orientação do Supremo. Há uma lei federal não, há um projeto já aprovado no Senado e que disciplina essa questão. E nesse projeto se procura reparar o que de lado é um arbítrio injustificável da autoridade pública que abriu o concurso. E de outro lado, o direito daqueles que fizeram o concurso. Mas quando se faz um concurso, é sabedor o concorrente de que o número de vagas é limitado. E o direito à nomeação é só se houver vaga. Se não houver agora, no momento do edital, ou logo após, mas durante o prazo de validade, surgindo novas vagas, aqueles têm o direito, aqueles que passaram e foram nomeados, dependendo da sua classificação, têm o direito de serem nomeados. Professor Nuno Bernardes, o que nós temos visto são aprovados em concursos públicos, fazendo manifestações públicas. Os aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros ficaram na frente do Palácio do Karnak, dentro do Palácio do Karnak, ostentando faixas, volta e meia procuram a mídia. Os aprovados no concurso para delegado de Polícia Civil também tiveram de se expor publicamente em manifestações, em atos. Não é raro isso acontecer. É uma situação irregular? O que o senhor orienta como advogado e como professor para esses grupos que se organizam em grupos, né? Fazem uma comissão representando os aprovados, inclusive havendo vagas. Boa noite, Ari. Boa noite, doutor Jurandir Porto. Boa noite, nobre membro do Ministério Público. Boa noite, plateia. Boa noite, queridos telespectadores. Ari, primeiramente, nós temos que fazer uma diferença básica entre aprovado e classificado. Aprovados são aquelas pessoas que logram êxito, porém, não estando dentro das vagas previstas no respectivo edital. Já os classificados são aqueles que logram êxito no concurso e dentro das vagas. Como o doutor Jurandir Porto bem colocou, nós não temos atualmente uma legislação que rege o concurso público, ou perdão, a nomeação, como se vai proceder, se é um ato vinculado, se é um ato discricionário. Durante muito tempo, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que o fato de você lograr êxito no concurso, seja aprovado, seja classificado, não lhe dava direito à nomeação. Essa jurisprudência do STF perdurou por mais de 40 anos. Né? Ele só entendia cabível, só gerava o direito líquido e certo à nomeação em uma hipótese. Tanto é que para isso ele editou uma súmula em 1963. Só gerava o direito à nomeação se houvesse quebra da ordem de classificação, quanto do chamamento pela administração pública. Por exemplo, se eu porventura tivesse logrado êxito em terceiro lugar e um outro candidato tivesse logrado êxito em sexto lugar, nós não teríamos direito líquido e certo à nomeação. Agora, se esse candidato tivesse sido nomeado antes da minha pessoa, aí sim o STF entendia que teria direito à nomeação. A partir de 2012, nós tivemos uma mudança significativa, tanto na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto do Superior Tribunal de Justiça. Via de regra, os classificados, ou seja, aqueles que passaram dentro das vagas, possuem direito líquido e certo à nomeação. Os que foram tão somente aprovados, via de regra, eles não possuem direito à nomeação. Volto a dizer, isso é um entendimento jurisprudencial, que em alguns casos os aprovados também terão direito à vaga. Então, primeiro nós temos que fazer essa segregação, quem foi classificado e quem foi aprovado. Aos classificados, eles têm direito líquido e certo. Então, durante a validade do concurso, aí tem que esperar a discricionariedade da administração durante a validade. Em não ocorrendo a nomeação, aí cabe uma ação judicial, em regra,
ocorre por via do mandado de segurança. Dos aprovados, Dos classificados. Dos classificados, os que passaram perdão. dentro das vagas. Isso, que tem direito líquido e certo. Tem direito líquido e certo, via de regra. Perfeito, muito bom esclarecimento. Eu gostaria de saber do promotor de justiça Raulino Neto um aspecto, não sei se ele já se debruçou, já recebeu essa demanda. Há alguns anos que surgem denúncias de uma indústria do concurso público em municípios do interior do estado. Funciona assim, doutor Jurandir. Para captar dinheiro, que cobra-se uma taxa, e esses concursos não teriam lisura. Então, para colocar os apaniguados de determinado gestor. Essas denúncias, inclusive, chegaram ao Ministério Público e também à mídia. O senhor se debruçou sobre esse aspecto? O senhor tem conhecimento disso? Tenho conhecimento, mas não atuei em nenhum processo desse sentido, porque geralmente isso acontece no interior e eu já estou na capital há algum tempo. De que forma o Ministério Público pode ser o defensor, né, da sociedade nesse aspecto do concurso público? Pode pugnar pela anulação do concurso. Se há uma comprovação de que não houve lisura, de que não houve ética na prática desse concurso, ele pode ser nulo. E no caso dos classificados, como o professor Nuno Bernardes falou, não dos aprovados, dos classificados que pedem o chamamento, há carência no setor, mas isso não ocorre. Muitas vezes o gestor alega, inclusive o doutor Jurandir também pode se manifestar sobre isso, que se houver o chamamento, a lei de responsabilidade fiscal vai ser descumprida, porque a folha vai ficar inchada e não vai cumprir. Nesse caso, os aprovados também podem se amparar no Ministério Público? Pode. O aprovado em concurso classificado, ele durante o concurso ele pode lançar mão de várias situações para se proteger e depois também. Durante o concurso, por exemplo, se o edital não é um edital claro, ele pode impugnar o edital. Se existe no edital brechas para preenchimento de vagas além daquilo que está se prevendo, ele pode entrar com pedido administrativo, ele pode entrar com direito de petição. Depois de aprovado, ele pode entrar com mandado de segurança, ele pode entrar com ação popular, ele pode entrar com pedido de anulação do concurso, vai depender. Ele pode provocar o Ministério Público, para que o Ministério Público provoque o Poder Judiciário, pode provocar o Tribunal de Contas. Em alguns casos, o Tribunal de Contas tem competência para fiscalizar a lisura desse concurso. Tudo começa com o edital, com a publicação do edital. O artigo 37 da Constituição Federal remete a uma lei para que o edital exija aquilo que existe em lei. Nós temos um projeto de lei no Senado, o doutor Jurandir fez menção a ele, é o projeto de lei 74 de 2010, e seu artigo 12 ele trata dessa questão, trata da questão do edital. Então, o que é que vem acontecendo? O edital só pode exigir aquilo em que há previsão. Por que que muitos editais, por exemplo, que exigem prova física, são anulados? Porque ele não está embasado em lei, ele não diz qual é a lei que exige aquele exame físico, que exige o exame psicotécnico, por exemplo. Então, o edital é quem vai nortear o concurso como um todo. E esse edital tem que ser claro e completo. Ele tem que dizer quem é a banca examinadora ou a comissão que vai elaborar o concurso. Geralmente é uma comissão, porque existem os membros que fazem as provas e os que vão apreciar o recurso, que não é o mesmo grupo de pessoa. Então, há, às vezes, um grupo que faz a prova objetiva, o grupo que faz a prova dissertativa, o grupo que vai apreciar os recursos, os que vão analisar as provas de títulos, a prova física, se houver exame físico, a prova, o exame psicotécnico. Então, tudo isso tem que ser discriminado no edital. O candidato tem o direito de saber quem vai examiná-lo. Se essa pessoa tem lisura, se essa pessoa pode realmente examiná-lo. Vou lhe dar um exemplo. Pois não. Se, por exemplo, alguém que é professor universitário, que tem muito conhecimento, mas já fez 3, 4, 5 concursos para delegado de polícia e nunca passou, como é que vai colocar uma pessoa dessa numa banca examinadora? Então, se ele próprio nunca passou, ele vai exigir dos outros aquilo que nem ele sabe. Claro, sendo, doutor Jurandir, eu gostaria que o senhor comentasse um caso concreto em relação ao concurso público. Concurso
da Defensoria Pública do Estado do Piauí. Houve o concurso, houve o chamamento de alguns aprovados e o prazo de validade foi prorrogado, mas já ia vencer a segunda etapa e foi anunciado um novo concurso público, mesmo havendo candidatos aprovados e vagas. Então, eles entraram, né, com uma ação e eles foram chamados. Eles foram chamados efetivamente. Mas, nesse caso, que não é seguramente um caso isolado no país, cabe que tipo de ação por parte do grupo que foi aprovado, do grupo de aprovados? Numa situação dessa, Ari, eu como advogado, promoveria uma ação ordinária. Que pudesse ser julgada independentemente de provas, com prova pré-constituída, para evitar a surpresa do juiz entender que aquilo depende de prova e tal, e indeferir o mandado de segurança. Mas também cabe o mandado de segurança e o direito for líquido e certo. Ora, concurso para defensor público, digamos que anuncie 30 vagas. São nomeados apenas 20. Tem 10 vagas em aberto. E tem aprovados classificados. Eles têm o direito líquido e certo de serem nomeados, não é, durante a vigência da validade do concurso. Expira-se ou está prestes a expirar a validade, que é o caso. Eles têm o direito de, antes que expire essa validade e que se faça um novo concurso, de serem nomeados. Por que razão a administração pública não nomeia esses defensores aprovados do prazo de validade e já quer fazer um novo concurso? Agora, professor... Pois não, doutor Júnior, desculpe. Eu quero dizer o seguinte, que o artigo 37 da Constituição Federal estabelece princípios dos quais a administração pública não pode se afastar. Como o da legalidade, como o princípio da lisura. Se ela cometesse um ato desse tipo, o administrador seria ímprobo. Não haveria agido com lisura, não teria agido com impessoalidade, não é? Porque não nomeou propositadamente, em havendo vaga, candidatos aprovados e classificados e quer fazer um novo concurso. Então aquele concurso não serviu, escolheu mal, não é? Sem dúvida nenhuma. De modo que, juridicamente, eles têm direito líquido e certo à nomeação, podendo ser impetrado mandado de segurança coletivo, podendo ser também, onde couber o mandado de segurança, cabe também a ação ordinária, com julgamento antecipado da lide. Não é? Agora, é mais seguro em que for duvidoso se é questão líquida e certa, se o juiz pode exigir provas ou pode criar alguma dificuldade, não é? É melhor entrar com ação ordinária, pedindo julgamento antecipado e uma liminar, e uma cautelar. Olha, eu e o doutor Júnior de Porto estamos recebendo o professor Nuno Bernardes, que é também advogado e auditor governamental, e o promotor de justiça, Raulino Neto. No próximo bloco, os nossos estudantes, convidados e advogados vão fazer perguntas para o nosso trio que participa hoje do tema Concurso Público e o Direito à Nomeação. Direito e Cidadania, volta já.